De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Esse é o programa Graça e Paz, que há 5 anos Deus tem permitido levar para Nova Friburgo uma palavra abençoadora, de ânimo, de encorajamento, uma palavra realmente centrada nos princípios do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito bom poder entrar na sua casa, poder entrar no seu trabalho, onde quer que você esteja assistindo, no seu smartphone, no seu computador, não importa. O que importa é termos esse privilégio de pensarmos juntos, de compartilharmos a palavra de Deus, e é muito bom poder estar aqui. Esse programa é um programa que a Igreja Presbiteriana de Nova Friburgo, Presbiteriana Central, idealizou no seu coração e tem já desenvolvido de uma maneira séria, de uma maneira comprometida com a nossa cidade, em levar até você o que nós achamos ser o melhor, de Deus para a nossa vida, que é a sua palavra. Então, que a partir desse momento você tenha um tempinho conosco aqui, de atenção, ouvindo a palavra, ouvindo aquilo que Deus pode trazer ao teu coração para te encorajar, para te motivar. Nós temos muita coisa para compartilhar com você. Amém? Sempre começamos o nosso programa orando. Nessa oração eu oro pela nossa cidade, eu oro por você, eu oro pela nossa família, eu oro pela sua igreja, eu oro pela sua fé, eu oro pelo governo da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Então, quero te convidar para estar orando comigo, para estar colocando a sua vida, a sua cidade, a sua família, ou seja, aquilo que é prioridade para você diante do nosso Deus agora. Vamos orar juntos? Deus, obrigado por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, através da TV Zoom, levando uma palavra de oração, uma palavra de reflexão para a nossa querida Nova Friburgo. E também, ó Deus, para todos aqueles que nos assistem, seja pela internet, seja, Senhor, na televisão. Pai, que a graça do Senhor alcance. Queremos colocar diante do Senhor, Pai, aqueles que nos assistem agora, Pai, seus familiares, seus dramas pessoais, suas questões, ó Deus, que estão diante do Senhor. Ó Deus, queremos colocar a sua fé, ó Deus, a sua personalidade, Senhor. Queremos colocar tudo aquilo que acerca as nossas vidas diante da tua presença, para que o Senhor possa nos ajudar, para que o Senhor possa nos motivar, nos inspirar. Senhor, eu oro e intercedo pela nossa cidade, pelo governo municipal, pelo governo estadual, pelo governo federal. Ó Deus, vivemos dias tão difíceis, Pai. Vivemos dias, ó Deus, de impunidade, Senhor, de injustiça. Mas a Tua palavra é a palavra que nos orienta, que nos edifica, que nos traz, Senhor, ao coração a verdadeira e única esperança que temos para essa vida. Quem está nos assistindo agora, Senhor, se precisar de consolo, consola. Se precisar de encorajamento, encoraja. Se precisar de ânimo, anima, Senhor. Ó Deus, se precisar de amor, que se sinta amado. Que se precisar, ó Deus, de um abraço, que se sinta abraçado pelo Senhor. Mas também, ó Deus, que possa, ó Deus, nos procurar, ó Deus, para que possamos também compartilhar a graça e o carinho que está na Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Você que se sente hoje solitário, que precisa conversar, bater um papo, eu quero te encorajar. Ligue para a nossa igreja. O telefone da nossa igreja é 2522-0742. Você pode ligar de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 6 horas da tarde, A nossa secretária vai estar lá, vai atender você. Se for possível, ela passa para mim. Se não for possível, na hora, ela vai marcar uma hora para você e conversar comigo. Conversar com o pastor Luiz Gustavo, bater um papo comigo e quem sabe, termos um tempo para tomar um café. E Deus pode usar, a nossa vida para encorajar a sua. Que Deus abençoe você, que Deus te dê muita graça nessa semana. Amém? Querido, eu quero convidar você
de Nova Friburgo que está assistindo agora. E talvez você não possa, mas você pode convidar alguém, falar sobre isso com alguém. Nós temos desenvolvido uma série de estudos na Igreja Presbiteriana Central chamada A Fé na Era do Ceticismo. O que é ceticismo? O ceticismo é toda a tendência do homem a não crer, a duvidar. Nós vivemos numa época onde a fé tem desmoronado, tem sido substituído por uma explicação racional. Como o mundo tem tentado explicar Deus, como a razão tem tentado explicar Deus, seja nas academias, seja no meio secular. E nós então desenvolvemos uma série de estudos para tratar sobre assuntos muito polêmicos e pertinentes a esse período de ceticismo. O primeiro estudo foi Fé e Ceticismo. Está gravado no nosso canal no YouTube, no canal da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Na quinta-feira passada, nós falamos sobre um seguinte tema: pode haver uma religião verdadeira? Você já deve ter ouvido muito assunto sobre isso, mas eu não sei se você já viu o cristianismo argumentar sobre isso. Então, eu quero te convidar. Você pode assistir também esse programa no nosso canal no YouTube. Está gravada essa mensagem, uma série de reflexões sobre isso. E nessa quinta-feira agora, nós vamos falar sobre por que Deus permite o sofrimento na vida do homem. Tem uma resposta para isso? Tem indagações para isso? Como é que a Bíblia pode responder isso? Eu quero convidar você, então, a estar compartilhando conosco esse assunto, esse tema, quinta-feira às 19h30 na Igreja Presbiteriana Central, na Rua Oliveira Botelho, número 15, aqui no centro da cidade. Você será nosso convidado. Não vai ser um sermão, vai ser um estudo. E esse estudo é interativo, ou seja, você pode participar. Vai ser muito legal ter você. A cada quinta-feira nós estamos tendo mais visitantes e a nossa ideia é ter a nossa igreja ali cheia de gente participando conosco. E talvez você possa estar pensando: pastor, eu não posso ir, que pena. Assista online. A partir das 19h30 nós abrimos o nosso canal. Você pode acessar pelo nosso site www.ipcnf.org.br e você vai assistir ao vivo o nosso culto, o nosso estudo bíblico. E melhor, se você não puder assistir na quinta-feira, na hora que estiver passando, ele vai ficar disponibilizado para você assistir offline depois. Você pode assistir entrando pelo YouTube. Então, nós estamos fazendo de tudo para que você possa ser abençoado, participar dos nossos estudos, alcançar você de todas as maneiras. Mas se você puder estar lá conosco, vai ser muito bom. Ter a sua presença lá participando, inteirando com a gente, vai ser perfeito. E vai ser muito bom. Também convido você para conhecer o nosso culto, domingo às 19h. Venha conhecer a Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, uma igreja que vai fazer 120 anos no coração de Nova Friburgo. E também quero convidar você para estar assistindo os nossos cultos online. Nós também transmitimos o nosso culto domingo de maneira online. Só não assiste quem não quer. Amém? Então eu quero convidar você então para assistir um pedacinho do nosso culto. Nesse último domingo, no dia 2 de julho, primeiro domingo de julho, tivemos a ceia do Senhor, mas também esteve ministrando a palavra o missionário Jader Medeiros. Não sei quem lembra aqui em Nova Friburgo, nós tivemos um trabalho lá no sertão da Paraíba, furando poços artesianos, e então nós fizemos o contato com o pastor Jader. Ele é missionário lá no sertão da Paraíba, em Amparo, na fronteira com o Pernambuco também, São José do Egito, e você pode acompanhar agora. Ele esteve aqui lançando o seu CD, cantando uma canção, participando do nosso culto. Eu quero compartilhar com você esse momento especial que nós tivemos na Igreja Central. Confira aí.
de este amor, Senhor, que abre os meus olhos, me perdoou, minhas feridas Ele também sarou, e estando morto, me ressuscitou. Por sua graça hoje salvo estou, Deus tanto me amou. Aleluia. Vamos louvar juntos? Vamos ficar de pé, queridos? Hoje aqui estou eu, só quero agradecer o dia em que me reencarnou, a minha dúvida como servo, como entender a plenitude deste amor, Senhor, que abre os meus olhos, me perdoou, minhas feridas Ele também sarou, e estando morto, me ressuscitou. Por sua graça hoje salvo estou. Muito bem, se você puder, ore pelo Jader, ore pela família dele, ore pelo ministério dele. Ele é um homem de Deus que tem trabalhado no sertão do nosso país de uma maneira muito precária, né? E nós temos procurado ajudá-lo de alguma maneira, né? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o ministério do pastor Jader, você pode ligar para a nossa igreja ou entrar no site da Conexão ID. Sim, você digita lá www.conexãoid.com.br e você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho no sertão do pastor Jader, tá bom? Vamos a um breve intervalo e já voltamos com o programa Graça e Paz. A paz de Cristo é especial. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis. A paz de Cristo é especial. Graça e Paz, estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E agora é um momento muito especial, sempre muito especial, que eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, né? E eu queria convidar você, então, a nesse momento, dobrar a sua atenção, né? E prestar muita atenção no que eu tenho a dizer para você, porque eu tenho certeza que essa palavra pode encontrar você no seu dia, né? Nessa semana. Eu não sei quando que você vai estar ouvindo, em que ocasião você vai estar assistindo esse programa e essa palavra que eu vou compartilhar com você agora, mas o desejo do meu coração, sincero, é que ela possa entrar na sua vida e tocar em você de maneira sensível e te ajudar a lidar com os dilemas e com as questões da sua vida. Amém? O texto que eu quero compartilhar com você se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E o verso é o verso 32 até o verso 34. E diz assim o texto: quando ouviam falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Queridos, essa é a conclusão
de um dos momentos mais extraordinários do ministério do apóstolo Paulo. Essa é a conclusão do sermão de Paulo no Areópago grego, no Areópago da Grécia. E permita contextualizar o que está acontecendo aqui. Paulo vai pregar o Evangelho em um dos lugares mais interessantes e hostis ao Evangelho, na Grécia. A Grécia ela é conhecida pela sua filosofia altamente trabalhada, altamente desenvolvida. E Paulo começa a pregar naquele lugar e ele não começa pregando nesse lugar chamado Areópago. O Areópago era o grande parlamento, o grande parlatório da Grécia, onde discursavam os grandes filósofos. Todos os filósofos da história grega passaram pelo Areópago, passaram pelo lugar do discurso, o lugar dos debates teóricos e filosóficos. Esse lugar só subia lá quem tinha notoriedade, quem tinha algum desempenho reconhecido extraordinário nos lugares mais simples. Paulo começa pregando nas sinagogas e logo seu discurso eufórico e muito bem embasado, né, cheio de grande capacidade intelectual, foi notado pelos gregos e levaram ele até o Areópago. E o sermão de Paulo no Areópago ele é considerado um dos sermões mais estratégicos, mais bem elaborados. Ele tinha ali dentro dos seus espectadores pelo menos duas classes de filósofos muito conhecidos pela filosofia secular. Ele tinha os epicureus e os estoicos, né? Duas linhas filosóficas muito conhecidas na nossa história, né? Duas linhas que influenciaram a formação do pensamento moderno. E, enfim, esse homem ele vai com muita sabedoria introduzir a sua teologia, né? Perto do Areópago havia ali o panteão grego, onde haviam estátuas de todos os deuses gregos, dos deuses do politeísmo grego. E Paulo começa seu discurso dizendo assim: senhores atenienses, em tudo que os vejo acentuosamente religiosos. E observando os vossos objetos de culto, ou seja, as estátuas dos deuses, vi que vocês têm uma estátua para cada deus. Genial isso. Mas Paulo percebeu que havia uma estátua que era levantada ao Deus que eles não conheciam. Uma forma de amenizar o impacto de repente, eles terem esquecido de um Deus. Então, se tem um Deus que nós não conhecemos, fizemos, então, uma estátua ao Deus desconhecido. E então, naquele momento, Paulo falou assim: eu quero falar desse Deus que vocês não conhecem. E então ele aplica o Evangelho e o Deus dos Hebreus, que criou o céu e a terra, e o Deus que enviou Jesus Cristo, e esse ressuscitou dos mortos. E então ele faz uma das pregações mais intelectuais e inteligentes registradas em todo o Novo Testamento. Mas o que eu quero falar aqui não é sobre a pregação de Paulo em si. O que eu quero falar aqui é sobre o resultado dessa pregação, né? O resultado é registrado aqui. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, houve escárnio, houve zombaria, houve quem dissesse: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Sabe o que é isso aqui? É aquela forma educada de alguém dizer: não me interessei, não me interessa, e quem sabe uma hora a gente conversa sobre isso, ok? E também houve algumas pessoas que, porém, se agregaram a ele. E Paulo vai citar duas pessoas, que era Dionísio, alguém que trabalhava ali no Areópago, era o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris. Naquele contexto, mulher não fazia muita diferença, não contava muito em um contexto absolutamente masculinizado, né? E podemos até dizer, quem sabe, machista, né? Onde a mulher não tinha um espaço. Não era de grande valia a adesão de uma mulher à caminhada com Paulo. E aqui diz também que outras pessoas, cujos nomes não foram citadas, aderiram também à pregação de Paulo. Mas talvez não fosse isso que Paulo esperasse. Talvez não fosse isso que Paulo desejasse depois de uma pregação tão extraordinária. Sabe, em alguns momentos da nossa vida, a gente tem que lidar com isso. A gente se esforça. Chegar até o Areópago era, queridos, o teto
talvez da pregação ocidental, né? Ele chegou ao seu topo, era o topo do discurso filosófico. Paulo tinha chegado ali, Paulo conseguiu chegar nesse lugar. Paulo brilhou, Paulo foi inteligente, foi muito usado. E às vezes você também é uma pessoa que tem se esforçado muito no seu trabalho. Talvez você seja uma pessoa que tem desenvolvido um grande esforço, trabalhado muito, trabalhado duro, trabalhado sério. Mas às vezes o resultado que você vê para o teu esforço, ele não é proporcional ao trabalho teu. Diz o texto aqui que muitos zombaram, muitos escarneceram. Muitos acharam você sem graça, muitos acharam você louco, muitos acharam você inócuo. Outros, educadamente, te dispensaram. E você percebe quando você é educadamente dispensado. E às vezes isso machuca a gente, às vezes isso incomoda a gente, às vezes isso traz um senso de tristeza, de insatisfação. Mas eu queria te encorajar hoje a não olhar para os resultados negativos, a não olhar para os obstáculos que se levantam diante de você. Houve um homem, houve uma mulher, houve uns poucos outros que estavam com Paulo. O que eu quero te dizer é o seguinte: a grande filosofia grega, ela é lembrada, mas eu quero que você saiba que a Grécia hoje é um país essencialmente cristão. Às vezes o reconhecimento do teu trabalho não vem na hora. Mas quem reconhece o teu trabalho em primeiro lugar é o Senhor, é Deus. A Grécia virou um grande centro cristão. Na Grécia muitas pessoas morreram pelo cristianismo. Mas quem começou pregando lá foi o apóstolo Paulo. Então, acredite no seu trabalho. Acredite naquilo que Deus chamou você para fazer. Creia na sua capacidade. Ainda que os resultados momentâneos não sejam encorajadores, creia no seu projeto a longo prazo. Creia na semeadura que você está fazendo a longo prazo. Não desista, não desanime, não pare nos primeiros obstáculos, não espere as grandes coisas acontecendo logo de princípio. Se você olhar para a história dos grandes empreendedores, muitos tentaram muito antes do sucesso. Thomas Edison, antes de acender a primeira lâmpada, ele queimou milhares de lâmpadas. É verdade. Steve Jobs, antes de vender o primeiro computador, ele teve muitas portas fechadas na sua frente, na sua cara. Muitas pessoas, antes de conseguirem o sucesso, experimentaram o fracasso. Não desista. Creia, persevere, vá em frente, dê um passo e vá fundo. Às vezes a gente precisa passar por algumas lutas. Grandes muralhas, elas, na verdade, te separam de grandes sonhos. Faça como Abacuque. Ore para que Deus faça os seus pés como os da corça. A corça lá em Abacuque, no capítulo 3, no final da oração de Abacuque, ele diz: o Senhor faz os meus pés como os da corça. Abacuque diz que o Senhor me faz andar altaneiramente. Andar altaneiramente não é andar pedante, não é andar por cima, mas é conseguir passar por cima dos obstáculos que estão diante de você. É conseguir passar por cima dos problemas que sobrepõem diante de você. Sabe, às vezes nós precisamos crer que Deus vai fazer isso na nossa vida. Crer que Deus vai desenvolver isso na nossa vida. Eu estava lendo um livro essa semana, o livro que tem sido a base dos estudos de quinta-feira lá na igreja. E sabe, eu aprendi uma palavra nova, uma palavra que eu não conhecia. E a palavra é autóctone. Você sabe que palavra é essa? Autóctone. O dicionário diz que essa palavra é uma palavra que significa algo ou alguém gerado em um contexto local. Algo nativo de algum lugar. Algo relativo a uma região. Nascida naquela região, natural daquela região. Eu vi essa palavra dentro de um contexto onde o autor disse que na China,
Os líderes cristãos são autóctones. Sabe o que isso significa? Isso significa que o grande crescimento cristão na China, acredita-se que em menos de 50 anos, a China será o maior país cristão do mundo. Sim, um país que há poucos anos era proibido pregar o evangelho. As Bíblias não podiam entrar dentro do evangelho, dentro da China. As igrejas tinham que se reunir em lugares subterrâneos. As Bíblias eram contrabandeadas. E não se sabe como começou o trabalho. Missionários foram expulsos, missionários foram mortos, a religião foi tornada ilegal na China. E hoje a China é o país onde mais se cresce o evangelho. A religião não é mais ilegal, a Bíblia não é mais proibida. Hoje a China é uma das maiores impressoras de Bíblia do mundo. Sabe que a China imprime Bíblia até em português? Existem algumas Bíblias que você vai abrir e você vai ver lá, impressa na China. A China em 50 anos será o maior país cristão do mundo. E eles acreditam que a liderança na China é autóctone. Ou seja, os líderes são nativos. Alguém pregou o evangelho para eles, mas a liderança não é de fora. Não é uma igreja que veio do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou da Europa. São igrejas que nasceram lá. É uma liderança natural, é uma liderança orgânica, é uma liderança nativa. Eles mesmos produziram. As pessoas tentaram vir de fora e implantar o cristianismo lá, não conseguiram. Por causa da língua, por causa da cultura, muitos obstáculos. Mas quando a liderança de lá resolveu receber o evangelho, eles mesmos geraram o crescimento. Sabe por que essa palavra mexeu muito na minha vida? Autóctone. Porque muitas vezes nós ficamos esperando pessoas virem para resolver os nossos problemas. Muitas vezes nós ficamos esperando algumas ações exteriores para resolver os nossos dilemas. Às vezes você fica felicidade quando você encontrar isso, ou quando você encontrar aquilo, quando você achar aquela pessoa. Às vezes você coloca os seus sonhos, as suas vitórias estabelecidas ou amarradas em coisas exteriores. Mas eu quero te desafiar a ser a pessoa que vai mudar a sua vida. A sua revolução não tem que começar de fora para dentro, mas a sua revolução pessoal, ela precisa começar de dentro para fora. A tua revolução precisa ser autóctone. Ela precisa começar em você. Você precisa desejar mudar. Você precisa mudar você mesmo. Você precisa se controlar, você precisa se adestrar, você precisa melhorar de dentro para fora. E a única pessoa que pode gerar isso em você é o Senhor. Então, se algumas reações, se alguns resultados não têm sido bons, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional, creia, mude, veja o que está errado. Faça uma avaliação, faça uma introspecção, faça uma avaliação de você mesmo, faça um autoexame e comece a mudar o que precisa mudar de dentro para fora. Porque quando nós começamos a mudar de dentro para fora, a tendência é a gente ir mudando as coisas que estão do lado de fora também. Mas nada que está fora vai mudar sem antes mudar o que está dentro. Isso é evangelho. Isso é a proposta de Jesus. Isso é o que Paulo aprendeu aqui. Não importa os resultados. Creia que você tem que dar o melhor. Paulo pregou o melhor sermão do Novo Testamento. Não foram muitos que se converteram, mas com poucos ele fez muito. Você precisa entender uma coisa: quem rejeita o pouco nunca vai ser digno do muito. Aprenda isso. Quem rejeita o pouco nunca vai ser digno do muito. Agradeça a Deus pelo pouco. Agradeça a Deus que veio na sua mão. E com esse pouco, comece a trabalhar para multiplicar. Mas a mudança precisa começar dentro de você, dentro da sua mente. Uma revolução interna, uma revolução autóctone. Que Deus abençoe você, querido. Que Deus abençoe a sua semana. Que essa palavra possa chegar no seu coração e transformar você. Amém? Creia e agradeça a Deus pelo pouco que Ele tem dado a você. Não olhe para os problemas. Não concentre-se nos fracassos. Mas olhe para os Dionísios, olhe para as Dâmares
que surgem na sua vida, as pessoas que chegam perto de você, as pessoas que cooperam com você, as pessoas que se agregam com você. Às vezes nós temos a tendência de dizer para elas: vocês são poucos, vocês não vão fazer nada com vocês. Abençoe essas pessoas, se agarre com elas, valorize quem está junto com você, porque com um pouco você faz muito. Às vezes você espera muito e não vem nada. Querido, Deus te abençoe, viu? Uma excelente semana, graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.